de meningite tem alguns detalhes que eu vou contar para vocês, que são alguns problemas que eu preciso comentar com vocês, né? Mas veja só, meningite, até a gente abriu um parênteses aqui, pessoal. Você vê que a gente, como as coisas mudam, né? E eu acho que, não sei, muitos de vocês pode ser que vocês já tinham visto algum dos rios que eu publiquei em relação à meningite bacteriana aguda. Os alunos meus da Infecto Master já discutiram isso, tem aulas específicas sobre isso, né? Então você vê que nós temos hoje uma incidência, pessoal, cada vez maior de Streptococcus pneumoniae com resistência à penicilina. Quando você colhe o líquor, né, para você testar a resistência, a microbiologia do Streptococcus no líquor. Porque quando eu falo Streptococcus pneumoniae, pneumococcus, eu tenho que analisar se a infecção do pneumococcus é fora do sistema nervoso ou no sistema nervoso. Por quê? Porque há diferença de sensibilidade. Então, quando a cepa de pneumococcus está infectando os pulmões, ela tem uma sensibilidade diferente de quando ela está infectando o sistema nervoso central. Na verdade, é um padrão que nós criamos laboratorialmente para poder usar uma dose maior ou outra droga para penetrar melhor no sistema nervoso central. Não sei se fica um pouco confuso isso para você, mas assim, o que eu quero dizer? Como a gente tem doenças do mesmo agente, que é o pneumococcus, no cérebro, na meninge, e o próprio pneumococcus causando pneumonia, sinusite, por exemplo, a penetração da droga, a dose que você vai fazer para um lugar e para outro tem que ser diferente. E aí o que acontece? Os padrões laboratoriais que nós realizamos para testar a sensibilidade do pneumococcus no sistema nervoso central, ele é maior, é 4 vezes maior, por exemplo. Por exemplo, a gente pode ter um MIC por volta de meio micrograma por decalitro, né, não, por litro, e você tem uma sensibilidade muito, muito assim, muito sensível do pneumococcus, né? Quando eu pego esse mesmo pneumococcus, está com 0,5 no sangue, eu testo o líquor, ele vira 2. Então, a partir desse nível, a gente considera que ele está resistente, entendeu? Então, assim, o que acontece? Explicando isso novamente para vocês, perdão, você tem a cepa de pneumococcus causando pneumonia e meningite. Essa mesma cepa eu coloco no laboratório para que ela seja sensível para pneumonia, ela tem que estar abaixo de 2, tá certo? Vamos falar certinho agora. E para que ela seja sensível lá no líquor, ela tem que estar abaixo de 0,5. Então perceberam que para ficar resistente é muito mais fácil no líquor do que no pulmão? Entenderam isso? Então, a mesma bactéria tem diferentes níveis de sensibilidade nos sítios que ela infecta. Então, o que aconteceu? Quando eu pego o pneumococcus hoje da comunidade, ele é totalmente sensível nas pneumonias, por exemplo. Mas quando eu pego o líquor, uma parte está resistente. Isso piorou no Brasil, já vem há alguns anos com uma resistência muito baixa, abaixo de 3, 4%, mas no ano passado, 2022, houve uma resistência muito alta de pneumococcus em meningites, acima de 20%. Então, obriga hoje a gente a utilizar tratamentos empíricos para meningite bacteriana comunitária. Meningite bacteriana comunitária, quando ele chega para você, você não sabe o agente ainda, você é obrigado a tratar esse doente como tendo pneumococcus resistente a, normalmente, essa resistência à ceftriaxona, que eu não falei ainda. Então, hoje, nosso protocolo para meningite bacteriana aguda é usar ceftriaxona isolada. O Brasil inteiro está assim ainda e os ministérios do governo precisam mudar isso. Por quê? Porque o ano passado o Brasil registrou mais de 20% das cepas resistentes à ceftriaxona em meningite, coisa que em pneumonia e tal não tem resistência quase. Entenderam isso? Então hoje a gente vai utilizar, a gente pode usar a ceftriaxona sozinha. Você usa a ceftriaxona com vancomicina, que a vancomicina nesses casos não há resistência, para poder tratar o doente com meningite comunitária aguda de maneira empírica. Depois que você isolar a bactéria pelo líquor, você toma uma decisão diferente. Você colhe o líquor, vê a cultura, vê o que cresceu. Se realmente se crescer pneumococcus, que é o Streptococcus pneumoniae, e for realmente resistente à ceftriaxona, tudo bem, você mantém o esquema. Então, mesmo que seja resistente à ceftriaxona, o pneumococcus in vitro, você vai manter ceftriaxona com vancomicina até o final do tratamento. Entenderam isso?
Então, você vê o desafio que vai ficando. Eu quero contar essa história por quê? Porque eu fui formado, pessoal, você vê, eu tenho um tempão de formado. Que nem vocês, eu comecei há muitos anos atrás. Quando eu comecei, ainda a droga de escolha era penicilina na chegada dos doentes com meningite bacteriana aguda. Então, eu tive o momento de passar a penicilina para a ceftriaxona. Você vê, você olha assim para mim e fala, pô, pessoa está muito tempo, nunca teve. Eu tive dificuldade pior que a sua quando era jovem. Então, assim, não pensa que você não consegue dominar isso com tranquilidade, né? Dá para você dominar manejo desses pacientes agudos facilmente. É uma questão de treino, uma questão de conhecimento, de estudar, não há dúvida nenhuma. Porque eu falo isso com tranquilidade para você, porque eu também tive aí do seu lado. De onde você está aí? Dando plantão, vendo doente, não sabendo direito como tratar esse doente com meningite, como manejar sepsis. Eu tive a mesma situação, passei por isso, mesma coisa. Estressado, preocupado, diarreia, dor de cabeça para ver o doente, para poder tomar decisão. Era assim, né? Então, deixa eu só desligar aqui, pessoal. Então, a gente teve, assim, diversas situações que também nos preocupava muito tomar decisão. Então, não fique preocupado se falar assim, pô, uma pessoa está falando tanta coisa aí, eu não vou aprender nunca esse troço aí. Não, aprende, cara, e fica bom. Porque eu também já passei por isso. Eu carregava livro, já falei isso para vocês várias vezes, eu levava livro para o plantão toda hora para poder consultar, porque não lembrava nada. Ué. Quando acabei de formar, recém-formado, na residência, pós-residência, logo depois da residência, não tem como se saber, você precisa treinar, não tem jeito. Então, eu passei por isso. Então, no começo, tratava meningite bacteriana aguda com penicilina, década de 80, década de 90. E o Brasil teve uma epidemia grave em 75 para o meningococcus, né? E todos os pacientes naquela época foram tratados com penicilina e ampicilina endovenosa. Fazer ampicilina endovenosa, por que fazer ampicilina? Porque a posologia era mais fácil, não precisava diluir no soro fisiológico a penicilina, entendeu? A ampicilina. Então a gente usava ampicilina no lugar de soro fisiológico, de penicilina, perdão, porque não precisava diluir em soro. E a ampicilina podia fazer em bolos, não precisava fazer diluída no soro fisiológico que nem a penicilina. Olha que interessante. A ampicilina por via endovenosa tem uma boa absorção, diferente do via oral. Via oral, a ampicilina não é uma boa absorção boa. A amoxicilina é melhor. Então, nessa epidemia que teve de meningococcus, em 75, mais em São Paulo, acabou a gente usando só penicilina e ampicilina, porque era tudo meningo, né, na época. Então não tinha padrão de resistência naquele período. Mas aí o que aconteceu? Saiu da epidemia de meningococcus, final da década de 70, entrou na década de 80 e começou a mudar o padrão. E aí começou a ter algumas cepas de Streptococcus pneumoniae e pneumo mais resistente. Também usou bastante, né, penicilina. Hemófilos influenza. E aí começou a entrar a ceftriaxona como primeira escolha. Eu lembro bem, na época, eu estava em São Paulo, nesse período, década de 90, eu acho, eu estava fazendo mestrado e doutorado na Escola Paulista de Medicina, aqui na Unifesp, né? E estava a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, estava mudando o protocolo, que era de penicilina na entrada, e iniciando com ceftriaxona como primeira escolha. Eu lembro bem disso, foi uma fase de ato, né? Na época, nas crianças usavam clonifenicol associado e tal, em adulto não usava muito. E agora nós estamos vivendo, agora nos últimos anos, a necessidade de você usar um glicopeptídeo associado a ceftriaxona para tratar as meningites de maneira empírica comunitária, graças ao aumento da incidência do pneumococcus resistente a ceftriaxona, o pneumococcus do líquor, que o pneumococcus da pneumonia é 100% sensível a ceftriaxona. Mas só que quando você colhe do líquor, lembra que eu te falei? A concentração é menor da sensibilidade e da pneumonia maior. Então, da pneumonia são 2 e do líquor meio. Então, a bactéria rapidamente fica resistente a partir de meio. E é mais difícil chegar no 2. Entendeu qual é a diferença? Então, o líquor é meio e o sangue e a sepse, a pneumonia com 2. Então, fica mais difícil ela ultrapassar esse valor para poder vencer a resistência. Muito bem. Então, onde eu estava comentando sobre isso, contei um pouco dessa historinha para vocês, mostrando que você também tem todo o potencial de ter controle disso, dominar esse manejo de pacientes com infecção bacteriana aguda com tranquilidade. Claro, precisa de um esforço grande, não é tão fácil, né? Precisa de esforço seu, você precisa estudar, precisa estar escutando pessoas que falem de maneira mais confiável, vamos chamar assim, né? Junto com evidência científica
e com resultado, com atividade prática, com resultado em pacientes, como a gente tem feito aqui, né? Eu tenho um resultado enorme, né, na atividade física minha, offline, vamos chamar assim, né? De lidar com o doente todo dia, lido até hoje com o doente. Então a gente maneja isso toda hora e vai acrescentando tecnicamente isso para poder utilizar no nosso dia a dia. E agora eu estou aprimorando isso para passar essa informação via virtual para você, né? Então isso é um negócio legal. Eu faço isso tudo no meio físico, na verdade. Então, vejam só. Então, quando eu vou fazer esse manejo do paciente, do ponto de vista de fazer o diagnóstico e de escolher a melhor estratégia terapêutica, eu dependo disso. Eu dei o exemplo da meningite. A meningite é um exemplo clássico disso, né? Que eu tenho que fazer um diagnóstico presuntivo legal, eu vou investigar com líquor, e depois eu posso fazer imagem, vai depender. Claro, se você tem um quadro confusional com febre aguda, colhe o líquor, precisa ficar. A tomografia, claro, você pode fazer, se tiver facilidade de fazer tomografia, você faz rapidamente para ver se não tem efeito de massa, nada, você vai poder pôr líquor só, tranquilo. Mas se no exame físico não mostrar nenhum déficit motor, nada localizado, déficit parcraniano, e tem um quadro confusional difuso, uma febre aguda, você pode colher o líquor direto, não precisa esperar você fazer imagem para fazer isso, porque você sabe que a meningite é uma doença agressiva. Quanto mais tempo você demora no diagnóstico, mais tempo você demora no antibiótico, isso gera mais complicações para o paciente, né?